E aí pessoas, bom, agora finalmente vamos começar os comparativos. Primeiramente comparativo de placa de vídeo, depois eu faço outros vídeos com comparativos de processador. A placa de vídeo que eu vou comparar hoje é uma RX 5500 XT, essa que eu trouxe semana passada. Eu vou compará-la com uma placa que vocês gostam muito e foi um queridinho ano passado. Essa aqui é a RX 570. Então, são placas ali com valor semelhante, mas essa aqui, né, que é a 5500 XT é mais cara. E a 5500 XT dizem ter um desempenho parecido com a RX 580, até um pouco superior. E é isso que a gente vai comparar hoje. Só uma coisa, essa aqui é uma 570 da Dataland, mas era uma subsidiária da PowerColor. Esse aqui é uma 5500 XT da PowerColor, então são placas basicamente da mesma marca, certo? E outras diferenças, né? Eu já falei isso no comparativo, então vejam lá o vídeo que eu trouxe o unboxing dessa placa aqui, que vocês vão ver mais sobre isso. Só uma coisa, né? Essa aqui é GDDR6, essa aqui GDDR5, mas essa aqui tem 256 bits, essa aqui tem 128. Então são diferenças, tá? Vamos ver essas diferenças em game para ver como é que fica. Vamos dar uma olhadinha então no comparativo. E antes de começar, só para falar para vocês qual é a plataforma que eu estou testando essas duas placas em um Ryzen 5 3600, overclockada 4.2 GHz, mais dois pentes de 8 GB de memória Asgard Lock DDR4 3000 MHz, CL16, e é basicamente essa configuração mesmo. E eu testei em 6 jogos, com algumas diferenças dos meus testes antigos. Vamos ver se vocês gostam ou não. Começando aqui com as especificações da 570, só para vocês verem mesmo, né? É uma placa de vídeo de 2017, ela tem 4 GB de VRAM, GDDR5, 256 bits, 2048 shaders, com memory clock em 1750 MHz e o GPU clock em 1270 MHz. Estou usando um driver aqui do dia 22 de setembro, é um driver novo. E é o mesmo driver que eu também estou utilizando para a RX 5500 XT. Ela é uma placa de vídeo de 2 anos mais nova, 2019, GDDR6. A outra diferença é que a RX 5500 XT trabalha com um PCI Express 4.0 AX8 e a RX 570 trabalha com PCI Express X16 3.0, tá? São essas diferenças, mas a gente tem que ver mesmo qual vai ser a diferença em game. O primeiro jogo foi o Red Dead Redemption 2. Muitas coisas ficam no alto, algumas outras no médio, mas já pesa bastante para a placa de vídeo. O Red Dead Redemption é um jogo que é mais GPU bound, tá? Então depois que você tem um nível de processador, você só vai melhorando sua placa de vídeo, que é o que vai mais influenciar no jogo. Em relação às temperaturas, vocês vão ver que ao longo do teste a temperatura vai ficar quase a mesma das duas. Eu também deixei as velocidades das ventoinhas parecidas, tá? Então eu coloquei um perfil personalizado de rotação das ventoinhas, então coloquei ali 30, 40, 50, 60, 70 para as duas. Vocês já sabem disso, depois no final do vídeo eu mostro de novo esse perfil. Aqui no Red Dead Redemption eu consegui uma média de FPS com a RX 570 de mais ou menos 60 FPS e com a RX 5500 XT de mais ou menos 70 FPS. Então, uma diferença de 10 FPS nesse jogo aqui. Uma boa diferença, né, para a RX 5500 XT, considerando que ela hoje é uma placa de entrada, embora custe R$1.000. O próximo jogo que eu testei foi o Far Cry New Dawn em Full HD com tudo no Ultra. Então, realmente vai demandar muito da placa de vídeo. Vocês vão ver que também as temperaturas não vão mudar muito. Eu estou utilizando aqui um Ryzen 5 3600 para não ter nenhuma dúvida que esse é o desempenho máximo que essas placas podem entregar. Se eu estivesse usando outro processador, eu sei que vocês prefeririam que eu usasse outro, já que esse aqui é um processador mais caro e nem todo mundo vai ter, mas tem que mostrar o desempenho máximo que a placa pode chegar, então somente com esse processador que eu consigo. E já a diferença aqui de desempenho foi bem altinha. No Far Cry, a RX 570 fez uma média de 64 FPS e a 5500 XT uma média de 79 FPS, cerca de 15 FPS de diferença, bem alto mesmo. O terceiro jogo é o Shadow of the Tomb Raider.
Ele eu testei com Full HD também, com os gráficos no máximo. Estou estressando aqui essas placas ao máximo para ver qual delas vai extrair mais do jogo. E a diferença fica um pouco menor do que do Far Cry, só que ainda assim dá uma boa diferença, né? Depende muito do trecho. Seguinte, no benchmark final eu consegui uma média de 53 FPS para a RX 570 e de 58 FPS para a 5500 XT. Isso considerando toda a parte do benchmark, que são ser 3 cenas ao todo, tá? Nessa última cena aqui que a gente geralmente usa para fazer os comparativos, a diferença ficou mais ou menos 60 para a RX 570 e de 70 FPS para a 5500 XT, uma média de 10 FPS. Então vai ficar a diferença entre as duas placas de 7 a 10 FPS no Shadow of the Tomb Raider, pelo que eu pude perceber. Então, por enquanto, vocês estão vendo aí que a diferença de FPS da 5500 XT para 570 só está sendo de 10 a 15 FPS, né? Uma boa diferença, tá? Um bom ganho, considerando duas versões de 4 GB. Eu testando aqui em jogos com benchmark sintético. O que eu resolvi fazer também nesse vídeo foi testar 3 jogos que não possuem benchmark sintético. É a primeira vez que eu faço isso no canal e eu estou vendo se vai dar certo ou não, se vocês se agradam com esse tipo de teste ou não, porque ele é um pouco mais difícil de fazer e não é tão preciso assim, já que quando eu estou utilizando um outro tipo de jogo que nem tem a ferramenta de benchmark sintético, eu não consigo reproduzir todas as cenas, então vai ter uma divergência um pouco maior, mas vamos ver se vocês se agradam. Também vou deixar para vocês o gráfico que eu consegui até agora de desempenho entre essas duas placas nesses 3 jogos e vamos agora para mais 3 jogos, esses 3 jogos que não tem a opção de benchmark sintético, então relevem, tá? Relevem aí. O primeiro jogo que eu vou testar que não tem essa opção de benchmark sintético, mas é um jogo mais novo e ele é bem pesado, é o Need for Speed Heat. Ele eu coloquei em Full HD, tudo no Ultra aqui para ver como é que vai ficar a diferença dessas placas. Então vocês vão ver aqui que não vai ficar muito preciso, não tem como reproduzir direitinho, só que dá para ter uma noção já da diferença de desempenho entre as duas placas. Aqui no Need for Speed Heat eu consegui uma média bem legal para a nossa RX 5500 XT, ela conseguiu manter-se aos 60 FPS no Need for Speed, né? Ela vai variar um pouquinho, às vezes vai cair um pouquinho para 57, mas ela consegue manter a média dos 60 FPS no Ultra, o que já é muito, né? É um jogo pesado. Já a RX 570, ela não consegue manter essa média de 60 FPS, ela fica cerca de 47 a 50 FPS. Ou seja, a diferença também de 10 FPS entre as duas placas. Isso não significa que você não consegue rodar o Need for Speed com a RX 570, mas aí você vai precisar baixar a qualidade gráfica, tirar do Ultra e colocar ali uma qualidade mais mediana, que você vai conseguir os 60 FPS. A gente tenta sempre, pelo menos, alcançar os 60 FPS. E por enquanto a RX 5500 XT está alcançando na maioria dos jogos que eu testei. O próximo jogo também é muito demandante de placa de vídeo, mas ele é bem leve em relação aos outros, né? Esse aqui é o Resident Evil 3, é a demo, para não dar um spoiler para vocês, mas não tem diferença entre o Resident Evil 3 demo e o normal. Eu até recomendo a vocês que testem a demo do Resident Evil quando você for testar uma placa de vídeo, ainda mais placa de vídeo usada do AliExpress. Aqui também foi uma diferença de cerca de 10 FPS entre uma placa e outra. Enquanto a 570 fez uma média de 90 a 95, a 5500 XT faz uma média de 100 a 105. Então, realmente também uma diferença entre 10 FPS ali entre as duas, o que eu já considero muito também. Agora, tranquilamente você conseguiria jogar com a RX 570 nesse jogo aqui, porque ele é um jogo mais leve. Tanto o Resident Evil 2 quanto o 3, eles são jogos mais leves, tá? Então você consegue rodar com qualidade gráfica bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Não tá no máximo, porque aí puxaria muita VRAM, mas está com qualidade assim, já que você não consegue mais notar a diferença entre esse aqui e uma qualidade gráfica mais alta. Pelo menos eu não consigo, né? Depois eu posso comparar também se vocês quiserem. E foi essa a diferença que eu consegui no Resident Evil. E o último jogo, eu acho que esse jogo aqui vai agradar vocês, que é o Warzone. Ele conseguiu uma qualidade gráfica assim, algumas coisas no normal, outras no alto. Coloquei alguma coisinha também ou outra no Ultra.
Esse aqui é o mais difícil de todos para você conseguir deixar perfeitinho ali, então não esperem muito. E eu acabei me espantando porque um dia eu fiz um teste com a 570, estava de dia, e agora liberaram um Halloween com a 5500 XT e agora eu fiz o teste à noite, mas não deve fazer muita diferença. Vocês vão ver aí que tá a mesma diferença que eu estava conseguindo nos outros jogos. Enquanto a RX 570 faz uma média de 90 a 100 FPS nesse Warzone aqui com essa qualidade gráfica, lembre-se de copiar a qualidade gráfica, senão não vai dar certo, tem que tentar usar a que eu usei aí no vídeo. É um jogo que tem várias opções de qualidade gráfica, então você tem que ficar alterando. A RX 570, como eu estou dizendo, né, faz uma média de 90 a 100 FPS, enquanto a 5500 XT faz uma média de 100 a 110 FPS. Então, novamente, essa diferençazinha aí de 10 FPS entre essas duas placas, eu acho uma diferença bem grande, né? Considerando assim que eu não estava esperando muito dessa placa, eu achei que ela tinha um desempenho igual à 570, mas realmente não tem. A 570 ela acaba perdendo, só que também se você for levar em consideração o preço, às vezes você consegue um 570 por 700, 750 reais comprado no Brasil usado, né? Já a 5500 XT ela está em cerca de 1.000, 1.200, então você tem que também relevar isso aí. E assim, pessoas, esse foi o desempenho dessas duas placas. Vou deixar para vocês também um gráfico desses outros 3 jogos que eu consegui ali uma média de FPS bem bacana também. Não é preciso, como eu havia dito, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção. E a ganhadora, como já era esperado, ninguém esperava que a 570 fosse ganhar, mas a ganhadora foi a RX 5500 XT e ela ganhou por uma boa diferença, cerca de 10 a 15%, depende muito do jogo, o que ficaria também cerca de 10 a 15 FPS dependendo do jogo também, tá? Então, para mim foi uma boa diferença, foi bom saber disso, que ela não só melhorou, mas também como está com mais desempenho do que uma 570, uma placa 2 anos mais velha que ela. Ainda não é um decreto de morte da 570, porque você vai encontrar ela barato. Às vezes, o que vai valer a pena ainda, porque é uma placa bem potente, ainda consegue rodar vários jogos no Full HD, talvez ali no médio, alguns também no máximo, ou uma qualidade gráfica já bem bacana, que você não consegue diferenciar de uma qualidade média para uma máxima. Isso acontece em alguns jogos, então ainda assim é uma placa muito boa, mas realmente a 5500 XT está com um desempenho bem bacana. Gostei desse desempenho dela. Ela tem um TDP menor, não tem aqui para vocês nada falando sobre consumo. E por que disso? É porque eu sou preguiçoso? Não, é porque não tem como medir o consumo de uma placa de vídeo, a não ser que você tenha um equipamento para isso, tá? Ah, mas fulano de tal consegue medir ou diz que consegue medir. Olha, provavelmente é mentira, tá? São poucas as pessoas, ainda mais no Brasil, que tem um equipamento que pode medir ali quanto uma placa consome. Então por isso que não tem, eu não fiz nenhum teste sobre isso, porque não tem como saber realmente quanto uma placa está consumindo, a não ser que você tenha um equipamento preciso, tá? Mas é quase certo que a 5500 XT ela consome menos do que uma 570, então você precisa de uma fonte mais baratinha, digamos assim, mas como você sabe, não é bom que você economize em fonte, sempre pega uma fonte bem bacana. Agora, temos uma coisinha aí. Então, a 5500 XT ganha do RX 570, fica no nível ali de uma 1650 Super. Como que eu não tenho a 1650 Super, eu não posso comparar, né? Mas fica ali no nível. Quer dizer então que ela é perfeita e é ótima e já dá para você comprar sem ter problemas algum, que é a placa que eu recomendo? Muita calma, porque é o seguinte, drivers. Eu tive alguns problemas ao fazer os testes com a 5500 XT. Não só em um jogo, mas 2 ou 3 jogos, simplesmente o driver da AMD parava de funcionar, travava, e aí eu tinha que esperar um pouco para depois voltar. Eu tive esse problema no Call of Duty, quando eu liguei ele a primeira vez, deixei para vocês na tela também, travou, tive que fechar. Tive esse problema também no Shadow of Tomb Raider. O Shadow travou uma vez, e outra vez ele estava funcionando, mas estava dando alguns problemas de render também. Então vou deixar tudo para vocês verem aí. E não tive esses mesmos problemas com a 570, tá? Então eu acho que os drivers para 5500 XT ainda não estão tão lisinhos assim, não tão redondinhos, tá? Não que a AMD tenha os melhores drivers, vocês sabem que o melhor suporte de drivers é da NVIDIA,
mas eu acho que a AMD vai trabalhando com o tempo e vai melhorando as placas com o tempo. Já a Nvidia tende a estagnar as placas dela com um desempenho. Então, por enquanto, a 5500 XT está dando probleminhas com o driver, pelo que eu pude testar. Problemas que eu não tive com a 570, eu tive com a 5500 XT. É bom ressaltar isso. E eu ia testar também um último jogo, que era o Horizon Zero Dawn, mas ficou muito feio, cara. Vejam só como é que ficou. Ficou horrível o jogo, eu não consegui testar nas duas placas, então é um problema do jogo, pelo que eu pude ver. Tá com problema ali de desempenho, lags, então não posso testar ainda, porque tá travado. É um jogo bonito, é um jogo que funciona às vezes, mas as outras vezes dá um problema de render também, que não tem como testar. Então foi isso aí, o comparativo, 6 jogos, 3 com benchmark sintéticos, 3 sem benchmark sintético. E outra coisa também, para finalizar, antes que vocês fiquem irritados, né? Tem um vídeo aqui no canal comparando a RX 470, 570, 480, 580, todas elas de 4 GB da XFX, e a diferença de desempenho delas não é muito grande. Então, em relação a uma 580 de 4 GB, a 5500 XT é melhor. Não sei em relação a uma 580 de 8 GB. Ah, então quer dizer que você estava falando agora que no vídeo passado que 8 GB não faz tanta diferença, mas agora nesse aqui você está falando que é porque 8 GB, a versão de 8 GB das 580 geralmente tem um clock mais alto do que as versões de 4 GB. Então também isso influencia. É bom que vocês saibam disso também. Geralmente as versões de 8 GB elas vêm com um boost no clock. Então não sei como que ficaria o desempenho de uma 5500 XT em relação a uma 580 de 8 GB. Mas eu não vou poder testar isso no momento, nem sei se eu vou conseguir testar. Mas assim, considerando as versões de 4 GB, tenho certeza que a 5500 XT ganha também da 580. E é isso aí, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreva e eu vou fazer mais testes ao passar da semana, tá? Não sei se amanhã vai ter vídeo, espero que consiga fazer, mas é um pouco difícil agora que eu vou fazer os testes demandam mais de tempo, tá certo? Então é isso, se você gostou, deixa um like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!